Segunda edição da Feira do Livro de Uruguaiana. Nós vamos conversar agora com duas escritoras. Já posso dizer que escritoras, né? Pode. Uma veterana, claro, que vai para o segundo trabalho já publicado, que é a Laura Antunes de Souza, e alguém muito próximo dela, que é a sua filha, que é a Amanda de Souza Abad. Laura, na verdade esse livro que vai ser lançado sábado, da qual tu é uma das participantes do livro, tu juntamente com a Amanda, é um resultado de uma oficina literária, né? Exato, César. Esse livro a gente participou 3 meses, né, da oficina da Valéria, né, que ela proporciona aqui em Uruguaiana, assim, para as pessoas que têm interesse, né, em desenvolver essa parte da escrita, né. Então ela dá todo esse apoio, assim, né. E no final da oficina, né, como uma culminância, é publicado o livro dos trabalhos que são revisados, né. É um trabalho assim muito primoroso, assim. Nós temos auxílio assim de historiador, né, que é o Luciano Desessardes, né? Nós temos toda uma estrutura assim de pessoas que apoiam, né, assim, voluntariamente, né? Porque a cultura é uma área tão assim carente de recursos, né? Então tudo assim é muito difícil, né? E várias pessoas estão participando dessa oficina e isso aí também propicia as pessoas, né, desenvolverem seus talentos, né, César? Hein, Laura, só para me entender a oficina. A oficina, então, é um curso. Eu estou te perguntando assim bem como leigo, claro, embora... Claro. A oficina, o que é, né? A Valéria atua como uma professora, vamos dizer assim, né? É uma oficina livre, então quer dizer assim, ó, não tem assim um pré-requisito. Só que, claro, a pessoa tem que ter uma certa, né? Tem que escrever, né? Tem que ter a vontade de escrever. Tem que ter a vontade. Não tem assim uma idade, assim, mas tu tem que ter um nível de escrita, né, razoável, assim, né, tanto que a minha filha, esse ano começou na oficina, ela tem 14 anos, tá no 9º ano, né, então, quer dizer, tem pessoas bem jovens como ela, que eu acredito que seja uma das mais novas, mas tem outras meninas também, 16 anos, 18 anos, é bem, assim, um público da oficina bem, assim, variado, assim, eu também já há mais, 48 anos, e tem gente um pouquinho mais que eu também na oficina. Então, assim, é bem aberta, assim, e propicia, assim, a tu desenvolver, ou quem gosta da escrita, né, fazer um trabalho nesse sentido. Uma coisa que eu acho interessante nesse grupo de alunos da oficina da Valéria, até eu conversei com ela outro dia aqui sobre o livro, né, e sobre a história dela como escritora, é que é um público bem diversificado. Tu falaste agora da questão da idade, né, então tem tanto jovens quanto pessoas mais adultas, né, mas também tem aquela outra questão que é da função diária de cada um. Por exemplo, nós temos o General Leal, que participa da oficina até como assessor, nós temos ali jornalistas, nós temos ali donas de casa, né? E no teu caso, assim, que a tua atividade diária parece distante da literatura, né? Na verdade, César, ela é bem próxima da literatura, porque eu tenho uma visão muito. Eu tenho uma visão muito. Bem, a visão de leigo, né? Assim. Não, a gente escreve muito e na verdade assim, né? Eu sou juíza, né, do trabalho e o nosso trabalho assim, ele é bem criativo, vamos dizer assim, porque são colocadas situações do dia a dia que às vezes não estão na lei, então tu tem que criar soluções que sejam de acordo com o ordenamento jurídico e que satisfaçam, vamos dizer, a sociedade minimamente. Então, assim, é um trabalho também criativo, mas técnico, claro, diferente, né, do trabalho literário, que é um trabalho ficcional, né? Sim, sim. E esse trabalho da Laura, ela comentou também que embora seja um livro de contos, que são histórias curtas, né, ele também foi baseado na história de Uruguaiana, quer dizer, inspirado em fatos que aconteceram em Uruguaiana, né? Sim, César, é bem interessante porque a Valéria, ela tem essa questão de valorizar a nossa história, né? A nossa cultura aqui, resgatar histórias que estão perdidas, pessoas que passaram por Uruguaiana, assim, histórias, assim, curiosidades. Então, nessa oficina também isso propicia quem participa conhecer um pouco da história de Uruguaiana. E o ano passado, eu participei da oficina, comecei ano passado,
outra oficina, claro, a primeira, né, que eu participei com a Valéria, e foi, assim, bem histórico, foi um projeto, assim, o livro No Rastro do Tempo, né, vamos dizer assim, né, foi bem histórico, assim, porque nós pegamos temáticas referentes à Uruguaiana e cada um desenvolveu 2, né. Esse ano foi um pouquinho mais livre, mas ainda dentro de histórias inspiradas na nossa regionalidade, né? Sim. E tu poderia contar, assim, para dar o gostinho, um pouquinho dos contos, são 2 contos, né? Sim, são 2 contos. Um é a Esquila, que trata, assim, de um episódio que aconteceu aqui na década de 40, em Uruguaiana, assim, ele é baseado em fatos, assim, que aconteceram, e trata de uma época de tosquia, né, aqui na cidade, né, e uns acontecimentos e também uma parte ficcional, né, do que se coloca ali, né, se pega um evento, né, de que aconteceu, que foi uma grande enxurrada e se trabalha dentro da ficção, né, esse é um dos contos. E o outro conto, ele... Sabe que eu esqueci, César? Acontece, quem escreve bastante acontece. Sabe que eu esqueci um outro conto, que vergonha, mas é que também eu estou participando de outro projeto, né? Mas não se preocupe. Outro livro. Não se preocupe que eu... E aí eu já começo a misturar as coisas, fico pensando, mas será que eu escrevi para esse livro ou se foi para o outro livro agora, né? Nós vamos falar em seguida sobre esse outro livro, que também é um projeto. Eu acho que vou deixar a Amanda falar dos contos dela e eu tento me lembrar do outro meu. Exatamente. Até porque esse outro projeto é um projeto muito interessante que nós já vamos falar em seguida. Mas eu quero saber da Amanda o seguinte. Amanda, é a tua primeira oficina de escrita literária, né? Como é que foi essa experiência, assim? Muito difícil? Não foi tão difícil, foi mais legal do que difícil. E ter todas as pessoas nos ajudando e dando dicas. O Luciano, o General, todas as pessoas dando dicas literárias e históricas também. Eu aprendi muita coisa, muito legal. E eu acho que melhorei. E assim, tu já escrevia antes, assim, em casa, alguma coisa? Ou foi a oficina? Não, eu escrevi alguma coisa antes da oficina, mas também. Mas não era muito bom, sinceramente. E aí, depois da oficina, sinto que eu melhorei muito na escrita. Legal, isso é importante, né? E agora estou bem melhor. Começa a ver a escrita com outros olhos, assim, né? Antes, sim, com certeza. Eu acho que antes a gente tem aquela coisa de escrever por prazer, assim, de escrever sem compromisso, né? Isso. E através da oficina a gente começa a entender um pouco da técnica da escrita, né? Sim. Para ti isso foi muito, assim, no início, assim, foi muito difícil aceitar esse modo diferente de escrever? Ou foi tranquilo, assim, tipo, é uma aventura, vamos jogar de cabeça e vamos ver o que vai dar? Foi meio que uma aventura, foi uma coisa que eu já queria, tipo, essa parte teórica. Sim. Eu já queria, porque eu sabia que eu não era uma escritora. Então, eu queria melhorar e essas dicas e essas técnicas fizeram eu melhorar muito e eu sou grata e eu meio que me joguei de cabeça. Tu acha que a partir dessa experiência, assim, vai te motivar a continuar escrevendo, assim? Eu tô também, assim. Eu me motivei a continuar escrevendo. Quer dizer, tem uns dias assim que eu tô sem vontade de escrever, aí eu fico um tempo. Mas agora eu tô com muita vontade de escrever várias coisas e eu tenho ideias e tô bem motivada. Eu vou fazer uma outra pergunta bem interessante assim, ó. Eu sei que tu se interessa muito pela cultura, pela arte, né? Especialmente a dança, né? Como é que ficou o coração, assim, com relação à literatura e à dança? Qual que o coração pede mais? Eu vou puxar o abraço pro meu lado. Se tu responder que é dança, eu encerro essa entrevista agora. Não é que é um ou outro. Eu gosto de fazer tudo e eu tô fazendo tudo. E aí eu faço tudo e... Violão também, piano. Que legal. Uma artista completa, então. Tem umas coisas que eu gosto mais que outras. Nem tanto. Depende do dia mais do que... Se eu gostar definitivamente de algo, mas depende mais do dia e do clima que eu tô. Se eu tô querendo dançar, eu danço. O artista é bem isso mesmo.
A gente imagina que um grande escritor escreve todo momento e a toda aí não é. Tem muita questão da emoção, né, do sentimento, do que está vivendo, né? Então o artista é assim mesmo. Me dá uma palhinha dos teus contos. Tu lembra dos contos que vão para o livro da Valéria? Sim, lembro. Eu fiquei com medo de esquecer, mas eu lembro. O Telegrama, que é sobre engenheiros que vieram aqui em Uruguaiana e casaram as moças locais com os engenheiros. E é sobre isso. E aí eu fiz eu mexi um pouco com isso. Não é tudo fato. Sim. Teve umas partes que eu criei, mas essa coisa dos engenheiros que chegaram e casaram as moças com os engenheiros, isso aconteceu. Ah, perfeito. E o outro conto? E o outro conto, a morte de uma bailarina, eu me lembro. Trágico já, trágico. Né? Eu tô achando que seja uma previsão para te abandonar a dança e ficar só com a literatura. Não. É porque eu tava ouvindo uma música. E aí, essa música, assim, ela tava vindo uma parte, ela é meio trágica, e aí ela sobe, e aí ela desmorona tudo, e aí eu tive essa ideia de fazer esse conto sobre a bailarina, porque Lago do Cisne, que eu tava ouvindo, é um balé. Sim. E aí eu tive a ideia de fazer sobre uma bailarina, e aí eu imaginava com essa música que ela morria, e aí eu escrevi isso. Ótimo. Sabe que até eu comentei isso com a Valéria, que quando a gente começa a escrever, se envolver com a oficina, né? E hoje mesmo o Gustavo, que ganhou vários prêmios, inclusive em literatura e contos, até ele vai autografar o livro hoje aqui, ele disse assim, ó, a gente começa a olhar o mundo de forma diferente e várias coisas que a gente observa, parece que dá para contar um conto. Né? Então ele hoje viu uma cena aqui na praça e disse, isso dá um conto. Eu acho que a mente da gente começa a funcionar assim, né? Tu escuta uma música e pensa, bom, isso daria um bom conto. Ou vê uma cena, né? Ou ouve um relato, e sim, pensa, isso daria um conto. É uma coisa triste isso, eu acho. Porque tudo a gente quer transformar em conto. Mais ou menos. A gente vê. Tem um outro projeto também, que agora eu volto a falar com a Laura. Agora eu me lembrei do outro conto, que é o Circo. E também é baseado o Circo, claro, numa história que eu ouvi, assim, né, que aconteceu no início do século, assim, 1912, 1900, aqui na cidade, um circo que veio para cá e aconteceu. E aí eu fiz inspirado nesse episódio também. Eu li no Rastro do Tempo o volume 1 do ano passado da Valéria, e é o tipo de livro assim que a gente começa e não quer parar, porque um conto é melhor que o outro. Né? Olha, César, o livro ele teve muito boa aceitação ano passado. Eu fiquei com um livro só, da minha cota, das cotas que eu fui adquirindo de alguns colegas, né, que ficaram com livros em Porto Alegre, assim, várias pessoas. Eu mandei livro para vários lugares, assim, para o Rio de Janeiro, para assim, pessoas que me pediram pelo Facebook, sabe? E até agora já tem um que ano passado também adquiriu o livro e já dizia, olha, me reserva o livro. E eu digo, não, pode estar tranquilo. Assim, ele foi realmente um livro assim, que teve uma boa aceitação, o pessoal gostou, assim, falando sobre Uruguaiana, quem está fora de Uruguaiana, assim, sente saudades, recorda as histórias. As histórias que eu vi. Assim, claro. E a gente até fica sabendo de outras histórias, assim, porque as pessoas chegam assim, né? Eu dei um dos livros que eu dei, uns eu dei, outros eu vendi. Um livro que eu dei, o senhor que... Ele diz assim, eu não gosto muito de ler, assim. Eu digo, não, mas o senhor vai ler, assim, é conto, assim, né? Estimular as pessoas a lerem. Né? Isso, E ele leu um dos contos que falava sobre a árvore dos enforcados. Eu lembro desse conto. E não se sabe, na verdade, se havia, né? Sim. Fez o livro, né? O general, que é uma pessoa que estuda muito, né? A questão da história, né? Ele diz assim, olha, não se sabe se alguém realmente se enforcou lá na árvore, mas ela é conhecida. E essa pessoa me disse assim, olha, eu vi um enforcado. Ele me descreveu, me contou tudo, aí depois eu passei essas informações para o general. Então a gente vai resgatando também a história de Uruguaiana. Claro.
E não é que eu queira, assim, puxar o assado, né? Mas eu acho que esse volume 2 vai ser melhor que do ano passado. Porque eu estou participando, claro. Tá participando, né? Vai ser legal. Mas até eu vou aproveitar e vamos fazer o serviço, que é a propaganda da nossa lojinha. Claro. Né? Nós vamos lançar o livro, então, sábado, às 20 horas, na Biblioteca Municipal. Né? Venham, adquiram o livro. O livro é muito bom, ninguém se arrepende do livro, porque ele tem dois aspectos. Um, que é a questão da ficção, que é um entretenimento, né? Uma coisa que faz a gente voltar no tempo, viajar. E o outro é a questão histórica mesmo. Né? E a gente se preocupou muito. São histórias curtas, né, César? Porque assim, às vezes a pessoa vai na praia, vai tirar férias, né? Tá cansada, assim, você lê uma historinha curta, assim, não cansa, assim, você pode ler de trás para frente, começar o que você... É uma leitura agradável, assim, né? Foi o que eu fiz. Eu sou uma boa leitora, assim, então eu gosto de uma leitura realmente agradável, assim. Agora tá chegando o Natal, às vezes a pessoa não sabe, né, o que dá de presente, leva um livro, é baratinho, são R$30, que vai o preço R$30 do livro. É um excelente presente, assim, também, né? Também, viu? Melhor que eu para anunciar, né? Mas tem um outro projeto, que até eu vou mostrar bem direitinho aqui, ó, que é um livro que vai ser lançado dia 15 de dezembro, sábado, às 19 horas. No outro sábado, né? No Sesc, né? No Sesc, vai ser lançamento no Sesc, que o título do livro é Os Dois Lados da Ponte. Portunhol, por suposto que sim. Como assim portunhol? Pois é, né? Essa mistura aqui que da região, né, César, aqui, né, com os hermanos, tanto argentinos quanto uruguaios, dá essa coisa aí do portunhol, né? É uma proposta diferente. E como que nasceu essa proposta, sim, Laura? Essa proposta, ela nasceu de uma oficina do Sesc. Uma oficina que nós participamos, 10 pessoas participaram, né, dessa oficina, né? E depois nós continuamos nos encontrando, né? Porque é uma temática bem interessante, né? E agora está nascendo esse filho, né? Porque o portunhol a gente conhece muito bem, a gente vive aqui na fronteira, né? Então nós tanto falamos aqui no Brasil o portunhol, quanto eles também falam portunhol lá, porque sim, quando eles vêm aqui eles também falam portunhol, né? É uma língua extremamente uma língua de integração, uma língua de integração e extremamente local, né? Quer dizer, local no sentido de que sempre é em fronteiras, né? Isso, sempre em fronteiras, assim, né? Sempre tem isso. Mas o fato de ter um livro escrito em portunhol é algo novo, assim, pelo menos não é tão conhecido, né? Eu mesma fui fazer essa oficina no Sesc por curiosidade, porque eu digo sempre, o que seria a oficina de portunhol, né? Nunca eu tinha ouvido falar. Eu achei bem interessante, uma proposta bem diferente, assim, né? Tem que abrir a mente, né, para poder aceitar, né? Porque as pessoas estão muito no seu quadrado, então tem que ter um pouquinho de abertura para poder aceitar essa mistura, assim, que e que também nas fronteiras a gente tem, né? Muito. Então é um livro com coletâneas de contos, crônica e poesia, né? Ele é bem assim, já é diversificado porque ele é bem livre, assim, né? Então a pessoa que tem mais familiaridade fez poesia, que eu tô no conto, né? Porque como eu já venho da oficina Valéria, eu no conto eu fiquei nesse formato do conto, mas tem poesias lindas, tem histórias lindas ali, então tem várias coisas assim interessantes. Assim. Que legal. Os Dois Lados da Ponte, portunhol, por suposto que sim, lançamento dia 15 de dezembro, às 19 horas, no Sesc. E o valor do exemplar é R$15. É bem acessível. Outro presente também maravilhoso, assim, né? Para quem gosta dessa questão regional da fronteira, até para o seu amigo argentino e coisa e tal. Então, né? Viu? Amigo secreto. Então. Obrigado, Laura, por conversar comigo, tu e a Amanda, né? Eu que agradeço. Tu influencia muito nos textos da Amanda ou ela não deixa? Na verdade, eu só vi os textos dela depois de pronta. Eu deixo para a professora, para a Valéria, que é expert. A mãe provoca muito? A escrita? Não, ela deixa à vontade. Ela dá umas corrigidas quando eu peço para ela, mas... É tranquilo. Mas a Valéria que puxa mais a orelha. Olha bem o que tu vai falar da Valéria, ela tá vendo. Na verdade, as duas são, acho que bem parecidas. Então, viu? Mas isso é bom, a gente sempre aprende, não é?
sempre aprende. Eu gosto muito de dar, até ontem, conversando com o professor Pedro Câncio, o professor Pedro Câncio tem 40 anos como professor de literatura na URGS e outras universidades reconhecidas aqui no Rio Grande do Sul. E ele disse assim, César, eu gosto muito quando alguém pega o meu texto e diz assim, professor, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá... Porque aí a gente melhora, né? Então, se só elogia o texto, a gente acha que tá bom e não aprimora mais o texto, né? Então, eu acho que a crítica, quando ela vem de pessoas assim que querem o nosso bem, eu acho que a gente tem que aceitar legal e tentar corrigir, né? Muito obrigado por vocês terem dado esse pouquinho de tempo para nós aqui, tá? E vocês sejam bem-vindos, que seja um sucesso o lançamento da Valéria, que com certeza será, e também o outro lado da ponte, Portunhol, por suposto que sim. Obrigado.